Olá pessoal, professor Leonardo Augusto, mais uma vez em sua companhia. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com com todos aí, da sua família, tá ok? Pessoal, é o seguinte, animados? Preparados? Vamos lá. O tema da nossa videoaula de hoje é Fundamentos de Matemática. Eu ia colocar matemática básica, mas o pessoal acha que assim, se a gente colocar um título básico, né? Dá a entender que não é importante. Nunca subestime, tá pessoal? Na matemática, qualquer questão, qualquer item, assim como qualquer matéria, não é porque é fundamentos que é algo simples, não. Muito pelo contrário, você precisa desses fundamentos para seguir adiante. Vamos lá. Separei duas questões aí para você, tudo bem? As duas questões de vestibulares. Vamos lá, pessoal. E alguns requisitos também para a gente resolver a questão. A primeira é uma questão bem atual, a da banca FAPESE do ano passado. E era uma questão de professor de matemática. Olha só, você olha para a questão e ela não é difícil não. Para professor de matemática, de fundamentos, ó, aplicação de fundamentos básicos aí, matemática elementar. Eu quero o valor dessa expressão aqui, olha, 1 sobre a raiz cúbica de menos 0,01. Pessoal, o seguinte, a primeira coisa que eu queria colocar para você é, é essa propriedade aqui, ó, que nós vamos utilizar ela. Porque eu estou vendo um número decimal. Como que eu transformo para fração? Porque eu tirar uma raiz ainda mais cúbica de um decimal fica puxadinho, não fica? Então eu preciso transformar, né? E como que eu transformo um decimal para fração? Se você procurar aí nas minhas aulas anteriores, você vai encontrar um vídeo lá que eu explico melhor isso. Mas é o seguinte, olha, você vai pegar o número inteiro que você vê, sem vírgula, sem nada, e vai colocar no seu numerador. O número que você vê é o 125. O segundo passo é sempre colocar sobre 1. Depois você vai acrescentar a quantidade de zeros que corresponde à quantidade de números após a vírgula. Como eu tenho dois números, o 2 e o 5, eu venho aqui, ó, e coloco 2 zeros. Aí eu posso seguir simplificando, né, dividindo por 5 em cima e embaixo. Eu vou achar a fração da forma irredutível, mas eu quero só mostrar para você, tá certo? Então 125 sobre 100 é a fração correspondente a 1,25. Para fazer o caminho inverso, basta você dividir, tá? Um número fracionário para decimal, basta dividir numerador por denominador. Olha nesse caso aqui, pessoal, qual é o número inteiro que você vê sem vírgula? 0,08. O número inteiro que você vê é 008. Só que esses dois zeros à esquerda não representam nada. 008 e 8 é a mesma coisa. Então eu tenho 8 sempre sobre o quê? Sempre sobre 1. Coloco mais dois zeros porque eu tenho dois algarismos à direita da vírgula. Eu tenho 8 sobre 100. Não por acaso nós lemos esse número como 8 centésimos, tá certo? Agora que a gente já sabe disso, nós vamos começar a resolver a questão aqui, ó. Resolver a questão da 1 sobre... Vou manter essa raiz cúbica aqui e o sinal de menos. Tá ok, pessoal? Vou tirar esse número 1 aqui, que ele está muito à esquerda aqui, e colocar ele no meio. Então, vai ser menos... Aí é o seguinte, o 0,001, ele é 1 milésimo, se nós fizermos essa transformação aqui. Então, vai ficar menos 1 sobre 1000. Menos 1 sobre 1000. Tudo bem, pessoal? E aí, nós vamos seguindo aqui, ó. Eu tenho 1 sobre... Aí, uma outra propriedade que eu posso fazer é o seguinte. Repara bem, essa raiz cúbica aqui, ó, ela está envolvendo tanto menos 1 quanto o 1000, certo? Eu posso escrever assim, do jeito que está, mas eu posso separar também. Eu posso fazer raiz cúbica de menos 1 sobre raiz cúbica
de 1000. Fazendo isso daqui, ó. Que eu acabei de falar seria isso, ó. Raiz cúbica de menos 1, aí a gente estende essa raiz aqui, sobre a raiz cúbica de quanto, pessoal? De 1000, né? O menos ele já ficou lá em cima com o menos 1. Sobre a raiz cúbica de 1000. Fecho aqui, ó. Toma cuidado para fazer esse traço aqui maior, que é ele que é o indicativo de divisão. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. A nossa expressão ficou 1 sobre o que, pessoal? A raiz cúbica, ela funciona um pouquinho diferente da raiz quadrada. Você tem que pegar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes deu o resultado que está lá dentro. E se eu pegar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, eu tenho o próprio menos 1. Então a raiz cúbica de menos 1 é o próprio menos 1. Perfeito aí? Beleza? Então menos 1, que nós ficamos com menos 1 no denominador, no numerador, perdão, e agora no denominador. Eu quero a raiz cúbica de quanto, pessoal? Eu quero a raiz cúbica de 1000. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 1000? É 10, não é? 10, aqui ó, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então a raiz cúbica de 1000 aí no caso daria 10. Perfeito, pessoal? Bacana demais? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, menos 1 sobre 10. E aqui, ó, regrinha de divisão de frações. Eu conservo a primeira no caso é 1. Multiplico pelo inverso aqui da segunda. O inverso de menos 1 sobre 10 é menos 10. Vamos colocar isso sobre 1 aqui. Beleza? E finalmente, qual a nossa resposta? Mais vezes menos, menos. Então a nossa resposta vai ser menos 10 sobre 1 vezes 1, que é 1. Então a nossa resposta é menos 10. Beleza, pessoal? Show de bola? Olha só, enquanto eu vou ajeitando o material aqui, dá uma lida na questão 2, enquanto eu vou para o quadro aí. Tira um print, veja o que vocês acham aí conveniente fazer. Prontinho? Então vamos lá. Antes de começar a questão 2, eu preciso que você saiba o seguinte, algumas propriedades. Essas daqui nós já discutimos, né? Não, na verdade, essa daqui não. Olha só, toda vez que você tem uma raiz, o índice da sua raiz, ele equivale à sua fração. Equivale a uma fração e o índice da raiz é o denominador da sua fração. Então você tem o n aqui, ó, no seu denominador, e no numerador você tem o m. Então você pode caminhar tanto nesse sentido quanto nesse, tá? Quer dizer o seguinte, quando você tem uma raiz, o índice equivale ao denominador. E o expoente aqui, ó, ao numerador da sua fração. Isso é importante. A outra propriedade que você pode aplicar é essa daqui, pessoal. Quando você tem um produto dentro da raiz, ou seja, aqui a raiz de A vezes B, você pode separar em raiz de A vezes raiz de B. Se eu tenho, por exemplo, raiz de 3 vezes 4, eu posso fazer raiz de 3 vezes raiz de 4. Agora, cuidado com esse daqui, coloca um asterisco gigante, coloca uma caveira, coloca um sinal de perigo. Não faça isso daqui, ó, de jeito nenhum. Para multiplicação, vale, mas para soma, você não pode fazer isso daqui não. Ó. Raiz de A mais B é diferente de A mais... é diferente da raiz de A mais a raiz de B. Basta você comprovar com o seguinte, se eu pego o A valendo 4 e o B valendo 9, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3. Não é isso? 2 mais 3 não daria 5? Beleza? Só que se você soma lá o 4, no caso, né, mais o 9, daria raiz de 13. E raiz de 13 é completamente do 5.
Percebeu? Aí você já vê que isso daqui não é possível de jamais, né, de você aplicar. Agora em cima é válido. Isso daqui, ó, é verdade. Agora aqui, jamais, nunca, em tempo algum. Beleza? Agora vamos para essa segunda questão. Nós temos aí 10 e 21. Essa questão aqui de vestibular aqui de Minas Gerais, da UNA, olha só. Essa questão é bacaninha, pessoal. É álgebra também. Beleza? Vamos ver se dá para começar a resolver de vermelho. A caneta está falhando. O que eu tenho? 33 elevado a 30 sobre 99 elevado a 15. Sabe qual que é uma estratégia? E talvez você não tenha percebido com facilidade. Você pode escrever todos em função de um produto de fator 11. Então vai ser 3 vezes 11, né, que é o 33, elevado a 30. E embaixo você pode escrever o 3 vezes o que, pessoal? Vezes o 33, não é isso? 3 vezes 33 e elevar a 15. Tudo bem, pessoal? Aí eu utilizo a propriedade que eu mostrei para vocês. Mostrei? Se não mostrei, eu mostro agora. Mostrei sim. Essa daqui, ó. A gente pode fazer isso daqui, ó. Eu posso pegar o 3 elevar a 30, né? Eu estou só separando. Vê se não combina com essa propriedade. Vezes 11 elevado a 30, só separei. Se fosse mais, poderia? Não. Está falando várias vezes, professor, não tem problema, para você gravar. E vou fazer aqui, ó, a mesma coisa, vou separar aqui. 3 elevado a 15, 3 elevado a 15 vezes o... É isso mesmo? Isso. Vezes 33. Só que não, vamos fazer o seguinte, aqui não ficou legal, né? Eu poderia fazer 9 vezes 11, que fica melhor ainda para nós. Eu posso considerar 9 aqui e vezes 11. É mais jogo, mais vantagem para nós. Tudo bem? Aí no caso aqui, ó, ficaria 9 elevado a 15 vezes 11 elevado a 15. Aí sim, é mais vantagem. Sabe por quê? Aí é assim, olha, é uma divisão de potências de mesma base. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 11 elevado a 30 com 11 elevado a 15. Iria ficar 11 elevado a 15 aqui em cima. Tudo bem, pessoal? E aqui, ó, vamos reescrever isso daqui. Seria 3 elevado a 30, 3 elevado a 30, vezes 11 elevado a 15 sobre o 9. Eu posso escrever como 3 ao quadrado. Não posso? 3 ao quadrado elevado a 15. Isso. Só que potência de potência eu posso multiplicar, né? 2 vezes 15, 30. E isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso. Resposta final deu 11 elevado a 15. Alternativa C. Ok? Frase aí de efeito para nós. A corrida não é só para os velozes, assim como a batalha não é só para os fortes. Eclesiastes foi quem disse. Tá ok, pessoal? Pense nisso daí, ó. Beleza? Todos nós temos direito a lutar pelo nosso lugar ao sol. Show? Um abraço.